Olá pessoal, beleza? Na nossa última aula a gente fez a instalação aí do Java utilizando o SDKman. Agora a gente vai começar a ver as opções de IDE que a gente tem disponíveis para estar trabalhando com Java. A primeira opção que eu vou estar apresentando aqui é a IDE do Eclipse. Eu já usei bastante o Eclipse, eu atualmente, aí, por questão de preferência, eu prefiro estar utilizando ou o VS Code ou o IntelliJ para estar trabalhando, mas aí caso vocês queiram utilizar, tem um tempo aí que eu não uso, não é porque uma ideia é ruim, ela tem alguns recursos até interessantes aí, bacanas, e vai mais a questão de gosto, do que vai atender melhor vocês. No caso, a gente tem aqui, ó, nosso eclipside.org, é o site que a gente vai estar acessando. Aqui tem a parte de downloads, e aqui a gente vai procurar de acordo com o sistema operacional nosso. Ó, tem aqui o nosso Mac, temos o Windows, e para o Linux, vamos pegar aqui a arquitetura de 64 bits. E ele vai liberar o link para download, a gente clica aqui em download, o download nosso já vai começar, ele já começou aqui, tá baixando aqui, vai tá aqui rapidinho aqui o nosso download, beleza? Agora, só para a gente já pode fechar aqui, vamos na... Tô com Light Team aqui na máquina virtual, isso tá me incomodando, mas, enfim, só para esse momento agora, ó, a gente tem aqui o nosso tar.gz, a gente tem que aqui, ó, vamos dar um extract dele, ó, extract here, ele abriu uma pasta aqui, ó, temos o Eclipse Installer, a gente precisa acionar o installer dele. Tem aqui um readme, no caso aqui em HTML, vamos aqui no Eclipse Installer. Eclipse Installer, beleza. Agora a gente escolhe a nossa opção, que a gente quer, ó, Eclipse IDE for Java Developers. A gente tem aqui as opções aqui do Java 17. Bom, ele vai até colocar essa máquina virtual aqui. Vamos deixar ele fazer a instalação pra gente no default aqui e dar o aceite. Beleza? Vai fazer a instalação. Vamos aguardar, pode ser que demore um pouquinho. A instalação do Eclipse aí às vezes é um pouquinho chato. A ideia aí do tempo aí que eu não estou usando Eclipse antes era basicamente era extrair ele, sair usando já e configurar. Eu nem estava tão ligado nessa questão de instalador dele aí, mas, enfim, deixar ele fazer a instalação, a gente até pode dar uma testadinha nele, né? Lá tá falando que tá um pouquinho lento o nosso download, mas não tem problema. A gente espera. Agora parece que tá indo um pouco mais rápido. Deixa ele instalar. Muito provavelmente aí para vocês pode ir mais rápido, porque eu tô rodando aqui numa máquina virtual. Eu tô usando o TM aqui no Mac, porque infelizmente não dá para usar o VirtualBox no Mac aí com processador M1. Eu acabei utilizando o TM, ainda não me habituei tanto com ele aí, e eu achei até que em alguns momentos o desempenho dele até achei um pouquinho ruim, mas só para poder não estar mostrando instalações aí, ele vai atender bem, mas quando a gente for praticar mesmo, for partir pro código aí de estar entendendo do Java, eu vou estar utilizando aí o meu sistema operacional mesmo, que é só para esse momento pra gente poder ver a instalação limpa aí num ambiente sem nada, só pra gente poder estar auxiliando vocês. Vamos seguindo com a instalação, ele está instalando aqui. Beleza. Ahn, Agora ele avançou bastante, a instalação completa. Ele vai pedir para a gente dar o launch dele. A gente pode fechar aqui, eu vou esperar aqui para... Legal, o menu bugou. Agora foi, ó. You are about to start for launches, do you want to launch? Não quero. Quero, vamos ver aqui, ó. Vamos só minimizar. Ele criou aqui o nosso launch aqui. Vamos ver se ele criou alguma coisa no nosso menu aqui também. Vamos escrever, deve ter criado, ó, Eclipse. Beleza. Ele está querendo definir um workspace para ele, /home, /ubuntu, /eclipse workspace, pode ser esse aqui como default, e vamos vamos abrir a nossa IDE. Beleza? Vamos agora aqui, ó, temos aqui todo o nossa IDE, vamos criar um Java Project aqui, ó, ele tem a opção aqui, ó, Create Java Project, você pode vir aqui, no caso, vem aqui New Java Project, melhor, vamos primeiro fazer aqui uma alteração, que deve estar ruim aí para vocês, o tamanho de fonte, né? Vamos achar aqui, que faz tempo, aqui deve ser no Preferences, deve ter aqui um fonte, Colors and Fonts, aparência. Aqui, será que é esse aqui? Ah, certeza que é aqui. Deixa eu só relembrar. Tem um tempinho, vamos ver aqui, ó. Eclipse config font size, set font size. Vamos ver aqui, ó. Windows prefers general appearance, colors and fonts. Tá. Deixa eu ver aqui no Eclipse. Colors and fonts. E aonde que era mesmo? Java Editor Text. Vamos lá. Java. Aqui. Vamos editar isso aqui. Vamos colocar uma fonte um pouco maior, um 18.
Opa, 18. Eita, meu teclado tá bugado, hein? E dando no select. Beleza. Ah, aqui a gente pode mexer no terminal também, se a gente quiser. Acho que pode ser uma boa também, a gente mexer no terminal. A gente vai utilizar o terminal. 18, damos um apply. Acho que é aqui que a gente mexe também para armado da IDE no geral, né? Não, não era aqui, né? Basic, Debug, Java, Git, Terminal, Text, Compare, View and Editor Folders. Deve ser esse aqui. É 18. Apply and Close. Já deu uma melhorada. Vou fechar isso, vou minimizar isso daqui que a gente não vai estar utilizando. Vamos aqui, ó, Create Java Project. A gente pode setar para estar utilizando aqui uma versão do Java e vamos usar aqui a 21. O arquivo já está localizado aqui. Vamos criar aqui o nosso load. A gente tem algumas outras configurações, ó. Vamos ver aqui, ó, no Java 21, JRE, Default, Project Folder, Create. E a gente dá um Next, ó. A gente poderia dar um Finish. Vamos ver o que ele pede mais pra gente fazer aqui, ó. É só algumas configurações de package do Java. E a gente dá um Finish. Beleza? Ele já criou um folder pra gente dentro desse módulo aqui. Eu vou deletar ele, ó. Que ele gerou esse módulo aqui, não sei porquê. Vamos só pra gente poder testar, ó. Vamos vir aqui, ó. A gente tem o new, ó. Class, Interface. A gente seleciona pra criar uma nova classe. A gente coloca aqui no package, a gente vai deixar o default mesmo. Vamos colocar aqui, vamos chamar de main. A gente vai deixar como público. Isso aqui é uma coisa que eu acho legal no Eclipse, que ele já deixa você fazer algumas configurações. Tem bastante coisa aqui que já ajuda, ele já cria algumas coisas. Olha só, por exemplo, o nosso método main para poder rodar, a gente pode fazer algumas configurações aqui na classe que a gente vai gerar. A gente vai chamar ela de main, marquei para ele gerar esse método, que vocês vão entender o que ele é assim que a nossa classe for criada. No caso, ele gerou a nossa classe, aquela opção que eu marquei foi para poder gerar esse método aqui, ó, nosso public static void main. Beleza? Vamos só para a gente poder ver a nossa IDE funcionando. Vamos escrever aqui, ó, um system.out.println, e aqui a gente coloca uma mensagem, ó, no round, e a gente salva. Vou dar um Ctrl S, eu vim aqui e clica para salvar. E aí a gente vem aqui, ó, por exemplo, pode vir aqui, clicar no botão direito, ou vir aqui, ó, dar um Run As, Java Application, ou a gente pode vir aqui, ó, Run As, Java Application também, podemos rodar. Então, se for, deixa eu só aumentar e ficou ruim essa fonte. Vamos tentar achar isso aqui lá no nosso Reference. Tem que achar aquele console ali, né? Eu acabei mexendo na... achei aqui. Será que é isso aqui? Console... Terminal. Vamos ver. Window Preference, talvez seja... Cadê? Font, Colors and Fonts, deve ser talvez no terminal. Text aqui, terminal. A gente mexeu, pior que a gente mexeu. Vamos setar tudo aqui, ó. Vamos ver se a gente acha essa configuração para ficar melhor para vocês visualizarem, né? E não, parece que ele não mexeu lá, não tem problema, a gente... Bom que a gente vai aprendendo algumas coisas aqui, né? Aqui, ó, console. Mas ele já tá com 18. Bom, poderia ser uma configuração geral, né? Iria ajudar. Será que a gente procurar aqui? Vamos ver, tem esse 18. Esse tá com 18, dá uma... funcionou, já tinha arrumado, ó. Se a gente vir aqui agora, ele até guardou o nosso running aqui, ó, main. E a gente pode vir aqui rodar, ó. Tá funcionando certinho a nossa instalação aqui da nossa IDE. É uma opção aí para vocês. Vocês podem aí expandir, você tem coisas aqui como a Marketplace do Eclipse, para vocês colocarem plugins, customizar aí a preferência de vocês, o Eclipse. Vocês, eu também acho que ele já deve ter um Dark Theme nativo aí, que é uma coisa que seria a primeira coisa que eu faria. Confesso que tá me incomodando essa cor clara aqui. Mas, enfim. É isso aí, pessoal. Instalação concluída. Qualquer dúvida é só acionar a gente tá aqui para ajudar vocês, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Fala, pessoal, tudo certo? Vamos dar prosseguimento aqui nas nossas aulas. Agora eu vou estar mostrando para vocês o processo de instalação
do VS Code. No caso, é um editor de textos aí bem usado para diversas linguagens, inclusive para Java, que ele tem um suporte bem bacana. Também não tem muitos segredos, acho que chega a ser até mais simples que o do Eclipse, só que também, obviamente, é meio injusto comparar, porque comparar uma IDE com um editor de textos, e um dos principais princípios aí do editor de textos é a questão de ser leve. E no quanto uma IDE, por ela ter mais recursos, ter mais robustez em algumas coisas, ela acaba tendendo a ser um pouco mais pesadinha. Mas aí é você analisar e decidir qual você quer. No caso aqui, primeiro a gente tem que acessar aqui o nosso site do VS Code, ó, code.visualstudio.com. A gente acessa aqui e ele já vai já vai trazer isso aqui pra gente, ó. A opção de a gente poder fazer downloads. Ó, temos aqui o arquivo.deb, que é para distribuições baseadas em Debian, como Ubuntu, Mint, tem aqui, ó, para RPM, que é Red Hat. E se você clicar aqui as opções, ó, tem para macOS, tem para Windows, tem aqui para Linux, aqui no caso das opções que ele trouxe pra gente também. No meu caso aqui, eu vou vir aqui e selecionar o Debian 64 e vou pegar aqui, ou posso clicar aqui também, ó, no caso a versão 64 bits, ele vai me redirecionar e começou o download. Arquivos para um .deb no Linux são bem, no Linux Ubuntu são bem fáceis de ser instalados, basta ir dar do clique ou você acessa o diretório onde eles foram. No meu caso aqui, a gente vai em cd barra download, quem não tá indo? Era para estar indo cd downloads, agora sim, cd downloads. Tá aqui o nosso arquivo aqui do VS Code, juntamente aqui com o nosso arquivo da outra aula do Eclipse. A gente vem aqui, ó, dá um sudo dpkg-u, acho que é -i. E a gente coloca aqui code, passa a nossa senha, e ele deu algum erro em relação ao processador. Será que eu peguei a versão errada? Vamos ter que baixar de novo. A gente aproveita e já limpa aqui a nossa pasta de downloads, tá? Já vamos deletar esses arquivos aqui. Vamos aqui, ó, move to trash. A gente vem aqui dar um empty trash e vamos baixar de novo, não tem problema. A gente só vem aqui, ó, Linux 64, Debian, Stable, selecionamos. Ele parece que pegou o mesmo, mas a gente... Vamos ver, talvez eu tenha errado o comando. Vamos tentar no duplo clique? Não, ele não vai no duplo clique. É sudo ppkg menos... Acho que é -i mesmo, não era... Pensei em -i. É -i. Ele não tá indo. O que pode estar acontecendo? Vamos descobrir aqui. Pode ser a arquitetura aqui do nosso processador. Ah, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem mais opções, ó. 64, acho que o meu tem que ser esse aqui, ó, ARM64. E justamente por conta de estar no emulador no Mac, daí eu não posso pegar os 64 bits direto, tem que ter uma coisa mais específica. Então, a gente vem aqui dar um move to trash, ó, vem aqui, ó, move to trash, a gente vem aqui dar um empty trash, só pra gente não ter nenhum arquivo pra confundir, e pegamos aqui o ARM64. Ele redirecionou, e o nosso download vai começar. Beleza, agora a gente vem aqui, podemos pegar o mesmo comando, só apagar um pouquinho para poder corrigir o nome do arquivo, pedimos para instalar, está desempacotando aqui o nosso arquivo, está fazendo a instalação, dentro de instantes, nossa instalação vai estar pronta. E está pronto. Agora, a gente pode simplesmente, vamos já dar aqui um ponto, provavelmente já deve ter um diretório do Eclipse aqui, ó, Eclipse Workspace, então vamos criar aqui, ó, acho que não precisa. A gente não precisa definir o Workspace, aqui eu ia tentar abrir, se você der o comando code, ponto, você abre o VS Code abrindo o seu diretório atual. Só de curiosidade, se você fizer isso, ele abre o VS Code, mas eu não vou fazer isso, pra gente não abrir um folder, a gente vem aqui, procura o VS Code e pede para ele abrir pra gente. As primeiras configurações dele, obrigado por disponibilizar um Dark Theme logo de cara. Aqui só algumas informações, falando de suporte que ele oferece. No caso aqui de configurações, sincronizar com dispositivos, enfim, tem bastante opções aí se quiser dar uma exploradinha. Ó. Tem até vídeos tutoriais, beleza. A gente vai vir aqui agora, vamos só deixar um terminalzinho aberto aqui para ele, e vamos instalar umas extensões aqui para poder facilitar a nossa vida, né? A gente procura por Java, ele vai trazer para a gente aqui algumas extensões. No caso, a gente tem esse aqui da Microsoft, a extensão de Java da própria Microsoft. A gente solicita para instalar, ele vai instalar algumas outras que ele precisa de dependência. Beleza, está instalando nossas extensões. A gente pode também, ó, tá instalando, vai demorar um pouco, agora foi, só para falar que vai demorar um pouquinho. Ó, a gente pode vir aqui no Get Started aqui, ó, ele pede pra gente configurar a versão do Java, o Java mesmo, que é uma dica que ele dá aqui pra gente poder ver, ó. No caso, a gente já tá com a versão aqui, um Explorer do projeto que ele traz aqui pra gente. Aqui, dicas aqui de rodar com debug ou rodar o nosso projeto. Extensões adicionais que ele dá sugestão pra gente usar, ó. Se você está acostumado com Eclipse, pode pegar os shortcuts e os atalhos de Eclipse. A gente tem atalhos aqui do IntelliJ, tem o Gradle, para Spring, Microprofile, Quarkus, enfim, tudo que você precisa aí depois que você já tiver alguns conhecimentos aí em Java e algumas libs. Aqui para você, ele traz aqui de explorar recursos do Java. E beleza.
Vamos então começar? Ele já até dá uma opção aqui, ó, Create Java Project, só que antes vamos arrumar nosso VS Code, ó, vamos vir aqui nas nossas preferências, nos settings, vamos procurar por fonte, vamos setar aqui como 18 a nossa, eu acho que tá bugado esse meu teclado aqui, numérico aqui do lado do meu teclado na máquina virtual, mas não tem problema. Pegamos aqui, setamos a fonte, tem mais alguma coisa aqui, ó, vamos ver se a gente acha aqui alguma outra coisa, que acho que é de terminal aqui. Ó, a gente ter de terminal. Ver se ele tem uma configuração de fonte para o nosso terminal. Settings, não tem. Não temos aqui uma configuração de fonte para o terminal. Vamos ver, talvez, acho que é esse aqui, ó. De 18. E ele já arrumou pra gente. Beleza, configuramos. Agora a gente vem aqui, ó, Create Java Project. Ele dá já algumas configurações, ó, Microprofile, JavaFX, Quarkus, Spring Boot, Gradle, Maven. Vamos aqui com No Build Tools, a gente quer um projeto simples. Agora a gente seleciona onde a gente vai trabalhar. Vamos criar agora a gente cria aqui, ó, VS Code, dá um Create, selecionamos aqui e agora damos um nome para o projeto. Hello. Ele pede para a gente confirmar se a gente confia aqui nos autores, eu vou marcar que eu confio. Podemos fechar, ele até disponibiliza um readme aqui para a gente, ó. Ele até dá um readme aqui com algumas instruções aqui para estar auxiliando. Isso é legal de ter, sempre tem um readme nos seus projetos, isso ajuda bastante. E aqui a gente tem o nosso app.java, e olha só, ele tem até o Hello World prontinho aqui pra gente, é só usar. Ele deu um loading aqui, se você percebeu aí, foi bem rápido, que agora ele disponibilizou algumas opções pra gente, ó, Run, Debug, e se a gente rodar o nosso código, ele deu Hello World. É isso aí, pessoal. VS Code está configuradinho, funcionando sem nenhum problema aqui no nosso projeto, tá tudo certo. A gente vai ter uma aula ainda, a gente vai ver sobre essas questões das estruturas que a gente tem aqui do Java, mas não se preocupe, eu vou explicar esse código para vocês, a gente vai ter um entendimento que a gente está fazendo isso aqui só para a gente poder testar o nosso ambiente, ter certeza que está tudo funcionando sem nenhum problema. Mas qualquer coisa que vocês tiverem aí de problemas, chama a gente aí que a gente dá uma ajuda para vocês. Beleza, pessoal? Então, é isso. Quiser dar uma exploradinha aí no VS Code, em relação às extensões, fica à vontade aí, deixa o ambiente de trabalho com a sua cara no VS Code, no Eclipse. E até a próxima aula, pessoal. Conta com a gente. Falou! Fala, pessoal. Tudo certo? Vamos dar prosseguimento aqui nas análises de opções de IDEs e editores de textos para a gente estar fazendo com Java. Nessa aula aqui, a gente vai estar vendo a configuração do IntelliJ. A gente acessa aqui, no caso, o site da JetBrains, o jetbrains.com, no caso, /ptbr/idea. Achando o site aqui, se você quiser digitar no Google também, IntelliJ, você vem aqui na primeira opção, você vem, acessa, vem aqui em baixar, está falando de preço aqui, mas não se preocupe, ele tem opções gratuitas também. Aqui a opção paga, essa primeira aqui de cima, IntelliJ IDEA Ultimate. A gente quer essa daqui, ó, IntelliJ IDEA Community. A gente clica em baixar, ele vai começar o download para a gente, ó. A gente pode até já se adiantando, indo lá no nosso bom e velho terminal. A gente vem aqui, ó, CD Downloads. Parece que ele terminou o nosso download completo. Agora vamos lá. É um pouquinho manual no Linux, mas é bem tranquilo. No Windows é Next Install. No Mac também é só arrastar lá nos aplicativos e está instalado. Agora vamos lá. Aqui no Linux a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos aqui, a gente dá um sudo cp, a gente dá aqui um sudo cp. No caso, vamos fazer o seguinte, vamos para o diretório cd/opt. Agora dá um sudo cp. Peraí, não, é barra. Não, barra não. A gente vem aqui e coloca, a gente aponta para home, barra downloads, a gente aponta para o nosso arquivo e dá o ponto indicando que a gente copia para o diretório onde está, no caso, /pt. Pediu nossa senha, a gente coloca, beleza, está aqui o nosso arquivo. Agora a gente faz o seguinte, eu só não lembro o comando de extrair de cabeça, mas a gente não tem problema, a gente procura aqui, ó, ubuntu, vamos lá, a gente procura só para ubuntu tar.gz unzip. Acho que esse link aqui já vai dar para o que a gente precisa, ó. A gente tem aqui, ó, no caso, ó, apontando para o arquivo, tem o XF, o XSV. Vamos lá, a gente vem aqui, só coloca aqui do lado para a gente poder enxergar o nosso comando. Colocando, vamos deixar aqui os dois comandos, tá? Só esse comando na tela, caso você queira uma alternativa ao comando de baixo, ou se quiser ver aí, dar uma explorada, a gente vem aqui, ó, sudo tar -xf, apontando para o arquivo, e deixa ele extrair. Beleza? Está extraindo.
Ele está extraindo nossos arquivos, vai demorar um pouquinho, que acho que é um pouquinho grande os arquivos aí do IntelliJ, mas não tem problema, a gente aguarda, e a gente consegue com a instalação assim que ele terminar de fazer o download. Fazer o unzip aí do nosso arquivo. Enquanto isso, eu vou falando com vocês aqui, enrolando até ele acabar. E acabou. Só para a gente não ficar no vácuo aí, né? Beleza, vamos fazer o seguinte, só para a gente renomear, vamos renomear nossa pasta aqui, a gente faz o seguinte, ó, sudo env, que a gente está movendo, como a gente vai renomear, a gente só faz o seguinte, ó, idea, e a gente coloca idea, só para a gente renomear, não ficar com esse nome tão grande, ó. A gente tem um ls agora, ó, tá só o nosso idea, a gente, então seria idea, vamos trocar aqui o downer do nosso diretório para a gente ter que ficar digitando sudo, a gente faz assim, ó, sudo chon, ch1 menos r, para a gente fazer de forma recursiva, $user, ponto. Acho que, tá certo. Beleza? Somos o owner. Se a gente acessar aqui também quiser conferir se você realmente está com o owner, você pode vir aqui no seu diretório, ó. Vem aqui no barra opt, ó. Você vai ver que não tem nenhum cadeadinho nos seus arquivos, beleza? Podemos continuar com a nossa instalação. A gente tem que entrar no diretório bin dele, ó, bin, .barra idea.sh, e ele vai executar para a gente aqui. Tá abrindo IntelliJ, beleza. Vai fazer as configurações iniciais. Aceito os termos, então continue. Não quero mandar dados. E agora a gente vem aqui, fecha. Vamos agora criar o nosso Create Desktop Entry. Damos um OK. Criamos aí o nosso Desktop Entry. Beleza, está configurado. Agora, se a gente tentar acessar ele aqui, ó, estamos com um problema no nosso Java Home. Que estranho. A gente está aqui com nosso Java está instalado. Certinho. Bom, vamos tentar descobrir o que pode estar acontecendo aqui com o nosso amiguinho. Vamos ver. A gente dá aqui o nosso Java Home, né? Vou colocar o dólar aqui, ó. Ele está aqui com a nossa variável de ambiente setada. Eu vou pausar o vídeo, pessoal, para a gente não perder tempo com a configuração aqui do IntelliJ, mas eu volto com a explicação do que pode ter acontecido. Aguenta aí. Opa, pessoal, estou de volta aqui. Eu estou achando que o problema foi algum bug, talvez na versão do IntelliJ, porque o que acontece? Eu até dei uma pesquisada e eu fiz o seguinte, eu vim aqui ó, no arquivo dele, ó, vou até fechar e fazer de novo. O que eu fiz? Eu vim aqui, ó, abri no gedit.idea.sh, que eu vi que tinha algumas pessoas que estavam editando esse arquivo. Até no fórum deles aqui, gente que editou, falando sugestão de colocar a variável de ambiente, mas eu achei uma solução que parece que aqui resolveu. Aqui no arquivo eu fui dando uma olhada, eu achei onde ele faz a primeira referência ao JRE. Setei aqui o path do SDKman, no caso eu peguei esse current, porque olha só, até para dar uma dica para vocês. Vou abrir o terminal do Mac aí, não. Aqui, ó, no nosso terminal, vou abrir uma outra aba, ó. Se a gente vier aqui, vamos dar $java underline, é da onde ele pega o nosso Java atual aí pelo SDKman. Mas se a gente tentar acessar, ó, a gente tentar acessar aqui o nosso barra home, barra ubuntu, SDKman, candidates, dá um ls, vamos acessar o Java também, que é importante, né? Vamos dar um ls, a gente tem aqui um package do que a gente baixou aqui do 21.02 e um package da Current, no caso uma referência, eu imagino que isso aqui seja um shortcut, um atalho. Aí o que acontece? Você pode ter várias instaladas, você poderia até vir aqui e setar uma, uma padrão que você esteja usando. Só que daí toda vez que você instalar no seu SDK, você teria que vir aqui editar. Então, o legal é você pegar a Current, que ela sempre vai ser uma referência a uma que você vai estar usando. Então, desse jeito, problema resolvido, mas não era para ter acontecido isso. Está aparecendo muito provavelmente um bug na versão atual do IntelliJ. Está aparecendo que é algum problema. Muito provavelmente nas próximas versões a gente vai ter esse problema resolvido. A gente vem aqui, ó, pede para abrir. Está abrindo normalmente agora pelo nosso atalho que ele criou aqui. A gente vem aqui, ó, vamos criar um novo projeto, ó. New Project, detectando JTK. A gente coloca aqui, ó, hello. Agora a gente vem aqui, ó, vamos no Ubuntu aqui, a gente vai setar vamos criar um diretório aqui para o nosso do IntelliJ. Language Java. Aqui a gente vai usar o IntelliJ, não vai usar nem Maven nem Gradle. Aqui já está com a nossa JTK setada. Você poderia baixar, poderia adicionar alguma. Enfim, não vou pedir para ele adicionar esse sample code, vou deixar para a gente configurar isso na mão e vou pedir para ele criar. Agora, vamos arrumar algumas coisinhas aqui antes de a gente começar a trabalhar, né? A gente vem aqui no nosso settings e vamos arrumar o tamanho da fonte para vocês enxergarem, né? Senão, aí não rola, né? Aí não fica legal. Vem aqui, aparência, editor tabs. Deixa eu relembrar onde que mexe nisso. Aqui, ó, a gente seta 18. Acho que dá pra gente fazer desse jeito aqui. 18. Opa, não, também rola, nem eu enxergo.
colocar desse jeito aqui. Fonte do console, vamos usar esse aqui, vamos dar um apply. Por que ele não mexeu aqui? Vamos ver se a gente acha aqui, ó. IntelliJ font size. Tem uma documentação deles aqui, já vi direto pela doc dos caras aqui, como é que faz, ó. Editor font. Mas eu acho que a gente mexeu nisso aqui. Tá aqui. Tá. Clica aqui de novo, não tem problema. Bom, eu acho que ele vai dar certo aqui, ó. Vamos dar um OK. Vamos lá, a gente vem aqui no nosso SRC, dá um botãozinho direito aqui, ó, New, Java Class, a gente cria uma classe chamada main. Acho que esse tamanho aqui não vai ter problema, pelo menos agora. Vamos só agora fazer o seguinte, a gente vem aqui, vamos tirar o método main aqui, ó. Tem um atalho aqui, se você escrever PSVM, aqui ele te dá uma sugestão de criar um método main. E está criado, a gente está aqui, ó, system.out.println, vamos imprimir aqui o nosso volt. Beleza? Como a gente criou o método main, já até liberou aqui pra gente, ó, clicar aqui, ó, e dar o run. Vamos rodar só pra gente testar. Só pra gente ter certeza que deu certo. Tá aqui a saída do nosso terminal. Sucesso na configuração do IntelliJ. É isso aí, pessoal. Agora vocês aí têm três opções de ideias aí que eu mostrei para vocês, mas se vocês quiserem explorar outras, vocês poderiam ver um editor de texto, por exemplo, ó, Sublime. O Sublime também, assim, eu particularmente nunca usei ele, mas se de repente você tem familiaridade aí com ele, você pode vir, instalar, pode estar configurando, com certeza ele deve ter plugin para Java, dá uma procurada, enfim. São outras opções aí, até te deixo à vontade, mas eu aqui vou estar usando IntelliJ, então muitas configurações que vocês verem vão ser baseadas em IntelliJ. Se você acaba pegando algum outro editor de texto ou alguma outra IDE, você vai ter que meio que se virar. Mas pode ser até um desafio para você aí estar agregando conhecimento. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Valeu! Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui nessa aula a gente vai estar aqui finalmente vendo um pouco aí da estrutura do nosso, entender um pouco do funcionamento da IDE, ver algumas coisas para já começar a se familiarizar com algumas coisas no código Java. Mas antes disso, eu só queria mostrar uma outra opção, caso vocês queiram testar também, seria a ideia de usar ideias online. Aqui, ó, tem esse JDoodle, você pode vir aqui e selecionar a linguagem, que a gente tem Java, não sei que esse Java Advanced aqui, teria que utilizar para vendo, mas eu até deixo um código de exemplo aqui, se você quiser estar rodando, ó, você vem aqui, roda, e aqui você tem a opção de usar, eu usaria isso aqui mais para você testar códigos, não usaria muito para desenvolver, não vejo, faz muito sentido. Porque eu acho que as ideias facilitam bastante com o autocomplete, mesmo os editores de texto. Ideia online, pelo menos eu ainda não conheci alguma aí que eu achei que tá bacana. Se vocês conhecem uma que vocês acham que tá bacana para trabalhar com Java, manda aí. Algumas coisas para outras linguagens, acho que até deve ter. TypeScript, se eu não me engano, lá na documentação deve ter umas coisas bacanas lá. Mas ainda assim, não é um gosto, assim, gosto de uma IDE mesmo. Mas quem sabe aí no futuro mais próximo, no futuro próximo, a gente não veja isso aí. Então, temos aqui várias opções, ó, o JDoodle. Tem aqui algumas que eu cheguei a olhar, olha só, essa daqui, esse online GDB. Você pode selecionar sua linguagem também, ó, tem aqui, ó, Java, Python, C Sharp, PHP. Se você quiser testar aqui, ó, tem até coisa para você mexer com SQL, se você quiser. Bom, foi só para dar uma pincelada mesmo, agora vamos começar a entender aqui o nosso ambiente de desenvolvimento. A gente tem aqui, ó, a nossa IDE, a gente tem aqui a nossa estrutura, vamos começar vendo a estrutura, né? A gente tem isso aqui, ó, tanto essa aqui de ID, aí output, isso aqui são configurações, não são arquivos temporários, aí esse aqui é a coisa de configuração da IDE do IntelliJ, isso aqui também é mais aí algumas das configurações do sentido de projeto. Acredito também, se eu não me engano, esse aqui é também coisa de, vamos ver, se ele tiver um git ignore esse get started aqui, se bem que vamos ver se ele tem um ponto .iml aqui, não. Então, muito provavelmente é coisa referente à estrutura aqui do nosso projeto. Mas isso aqui é coisa gerada aqui pela IDE pra gente, talvez a gente não tenha tantas preocupações, mas caso a gente veja uma necessidade, a gente pode se aprofundar, talvez a gente se aprofunde um pouco nisso quando a gente começar a usar libs externas. Aqui o git ignore que a gente tem gerado aqui com algumas coisas para serem ignoradas quando a gente começa a trabalhar com GitHub. Aqui a gente tem as nossas external libraries, aqui aparece a nossa JDK, e aqui seria tudo que a gente tem básico para estar mexendo com a JDK, tudo que ele disponibiliza para a gente estar utilizando, ó. Beleza? E muito provavelmente, se você começar a acrescentar libs externas, é aqui que ele vai adicionar para você essas libs e você vai ter visualização delas. Aqui no nosso SRC é onde a gente vai trabalhar. Você pode aqui ter várias suas classes aqui que você vai estar utilizando para você trabalhar. No caso, você vem aqui definindo o arquivo, ó, se você main.java, a gente tem aqui uma definição de uma classe, no caso public, marcando que ele é uma classe, público porque é acesso de qualquer parte do código pode acessar. Aqui a gente abre chaves, indicando aqui o corpo da nossa classe. Temos aqui o nosso método.
método principal do Java, que a partir desse método que começa toda a execução de qualquer programa Java. Você só não vai ter isso aqui se você tiver alguma lib que você queira disponibilizar recursos para alguém estar consumindo. Aí não vai fazer sentido você ter uma main aí, porque é uma lib que não é para ser executada, é uma lib que é para ser consumida por um projeto. Então, aí você acaba não tendo isso no seu projeto. Mas, se você for executar alguma coisa, você precisa definir esse método aqui, que o Java já entende. Caso public, ele tem que seguir essa assinatura aqui, ó, public static void main. Esse string args aqui, ele pode estar tanto declarado desse jeito, quanto pode estar desse jeitinho aqui. Ele vai trabalhar do mesmo jeito, vai funcionar do mesmo jeito. Vamos deixar o padrão como ele estava. Isso aí é uma coisa que a gente pode estar vendo mais pra frente, sobre o que são aqueles 3 pontos lá, mas caso você veja aí durante sua jornada de desenvolvimento, você já vai saber que é a mesma coisa, que funciona do mesmo jeito. E aqui, como a gente tinha visto, a gente tinha aqui o nosso system.out.println, que é o que a gente usa para imprimir as coisas no nosso console. A gente pode colocar aqui nosso hello world. Se a gente vir aqui e der o nosso, lembrando também, ponto e vírgula para separar as linhas nossas, todo final de linha você tem que ter ponto e vírgula, o Java, isso aqui no Java é obrigatório. E você pode tanto vir aqui, vamos lá, a gente primeiro compila nosso código, javac src main, ele vai gerar um arquivo aqui na sua src, que é o arquivo seu compilado, gerou aqui pra gente. Que na verdade aqui está descompilando o nosso class file. Mas isso aqui já seria o arquivo compilado, o resultado dessa nossa classe. E pra gente rodar, a gente faria isso aqui, java, no caso vamos tirar isso aqui, a gente já vai ver sobre o que se trata isso aqui, src main.java, ele rodou. Também podemos, deixa aqui por enquanto. Isso aqui é um arquivo que não faz muito assim. É só a compilação do nosso projeto, mas quando a gente roda pela IDE, ele vai criar uma outra estrutura pra gente, ao invés de deixar isso aqui tudo junto. Se a gente vem aqui do nosso main da run, você pode até dar uma explorada nesse comando, se quiser entender algumas coisas melhores aqui, Você vai ver como que ele vai trabalhar de repente aqui, Você vê aqui, no caso, está usando nosso Java 21. Aqui é o output dos nossos arquivos. Olha só, esse aqui é o nosso arquivo class aqui que ele gera. Esse output é justamente nessa intenção, a gente tem o nosso ponto .class aqui. Beleza? Aí é só mais para entender como você pode estar fazendo seus outputs aqui e como você pode estar consumindo eles. Aí é estudar um pouquinho mais sobre a questão assim de você ver como você trabalhar com Java com mais argumentos e trabalhar com Java, usando o comando Java com outros argumentos. É uma coisa aí que, se vocês tiverem interesse em estar explorando, vale a pena eles explorarem. Conhecimento é sempre bem-vindo. E olha só, vamos agora explorar um pouquinho mais de alguns recursos da nossa ideia. Para isso, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, vamos declarar uma segunda linha, system.out.println. A gente vai colocar aqui, argumento 1. A gente vai chamar esse args aqui. Vocês vão perceber que esse args nosso, ele armazena uma coleção de... como se fossem várias variáveis, no caso, você tem aí uma lista onde você pode percorrer ele. A gente tem um curso para falar sobre listas, a gente vai entrar nesse curso aí, a gente entra mais nesse método de trabalhar com coleções de valores. Dá uma conferida aí, se você não adquiriu aí, você tá no básico, logo depois que você fizer aqui com a gente, já dá para você pensar em estar adquirindo aí o próximo curso com a gente para ampliar seus conhecimentos. E agora, vamos fazer o seguinte, vamos rodar pelo terminal e vamos usar esse args aqui. Esse args aqui nada mais é que você passar argumentos do seu código. Então, o que a gente faz? Primeiro a gente vem aqui dar o nosso javac, compilamos nosso código, e agora a gente vem aqui, se a gente passar desse jeito, a gente vai ter um erro ali, porque a gente está tentando acessar valores que não existem. Então, a gente tem que passar nossos argumentos. A gente dá um espaço aqui, Java, separamos os nossos argumentos por espaço. Quando a gente for passar mais de um argumento, podemos passar quantos argumentos a gente quiser. Colocamos aqui JDK. Se a gente rodar, o que ele está falando? Java, Proxies. Eu coloquei o Javac. Então, tem que tirar aqui a Java que tá compilado. Agora sim, Hello World, argumento 1 Java, argumento 2 JDK. Beleza? E se a gente fosse rodar pela IDE, agora que a gente não vai mais tanto ver aqui, a gente pode até tirar esse main.class aqui, vamos deletar ele para ele não ficar aqui. Damos delete. E se a gente quisesse passar argumentos pelo nosso running, vamos lá. A gente já tem o nosso running criado, mas vamos clicar para ele criar alguma coisa pra gente aqui, Se a gente rodar, a gente rodando assim, ele vai dar problema, beleza? Mas isso aqui já foi o suficiente para ele criar um running pra gente, provavelmente. Não criou. Provavelmente por conta do erro que ele deu. Então a gente comenta nossas linhas. Isso aqui é como se você estivesse pedindo para ele ignorar essas linhas. Você está comentando. A gente vem aqui, damos o nosso run. Mas na verdade, foi por isso que ele não... A gente tem que vir aqui e dar o run. Aí ele cria, Agora sim, ele criou pra gente lá no nosso main. Agora a gente vem aqui em run, edit configurations e olha só. É bem simples você criar. Você pode até vir aqui manualmente, criar. Aqui você pode renomear o seu running. Aqui você está setando informações como o JDK que você vai usar. A gente vai continuar usando a 21. Eu só tenho outras aqui porque eu trabalho de projetos que eu tenho, mas você provavelmente, se não tiver nada configurado, vai ter só a 21. Aqui a gente vai setar a nossa classe. Aqui a gente tem o nosso workdir do projeto. Aqui a gente setaria variáveis de ambiente, caso a gente precisasse de variáveis de ambiente para rodar. A gente poderia ter variáveis de ambiente que são setadas somente para a nossa aplicação start. A gente declararia elas aqui, tem até um exemplo aqui embaixo de como você separa e como você declara.
Mas a seção que interessa a gente é essa Program Arguments. A gente vem aqui, ó, coloca Java, espaço, JK. Colocando elas aqui, é só a gente dar o OK, e quando a gente vier aqui rodar, ele passou os argumentos para o nosso programa. Eu só vou tirar os nossos argumentos aqui, ó. Ou melhor, vamos deixar os argumentos aqui e vamos colocar uma variável aqui. A gente vai entender melhor sobre variáveis, mas só para a gente poder explorar alguns recursos do IntelliJ, eu vou colocar aqui, ó, programando em, coloca aqui, ó. E acho que vocês perceberam que o sinal de mais também iria para você fazer uma concatenação aí de valores. Então, já é uma coisa que você estaria aprendendo. Programando em. Coloquei aqui só para a gente poder explorar algumas coisas a mais. Vocês vão entender por que eu coloquei isso aqui quando a gente for rodar. Eu poderia não ter colocado a mensagem direto lá, como a gente viu que é possível também. Programando em Java, precisamos ter uma. E ele vai imprimir aqui com nossos argumentos. Agora a gente vai ver como funciona o nosso debug. Para a gente entender o nosso debug, o que a gente tem que fazer? Vamos colocar essa marcação aqui, que é um breakpoint, que a gente define. A gente vem aqui, ó, clicamos em debug, e ele bateu aqui, ó, na nossa primeira linha. Ele não executou a linha, como você pode ver. Ele está esperando a gente liberar para ele executar essa linha. E a gente pode ter acesso aqui ao nosso args, ó. A gente vai ver aqui que a gente tem no nosso args, a gente tem aqui o... Ah, não, esse aqui é o args na posição 0, é aqui em cima. O args, ó, Java, JDK, e a gente tem acesso a esses valores aqui, beleza? Agora a gente pode prosseguir de duas formas. Eu vou entrar aqui, ó, só dar um clique aqui, ó, segurando um command aqui, no seu caso, esse já no Linux seria o Ctrl, e dar um clique aqui. Ele vai entrar no código. Vamos clicar aqui, ó, colocar um breakpoint, para vocês verem que ele consegue detectar quando a gente está em outros contextos. A minha ideia era apertar esse aqui, ó, Step Over, que daí ele iria entrar sozinho ali, mas eu não sei porque ele não está funcionando. Talvez aí por ser o código da JDK tem que fazer alguma configuração, não consegui fazer ele entrar, mas a ideia seria fazer ele entrar. Se ele tivesse entrado por aquele botão, ele teria parado nessa linha. Mas como eu tenho esse código aqui, ele parou nessa linha, nesse breakpoint. Caso a gente queira voltar, subir um contexto aqui, ó, a gente dá o Step Alt. Também tem um atalho no teclado, como vocês viram aqui, ó, no caso do Mac, ó, F8. Para sair é Shift F8. Vamos aqui, clicar aqui, ó, e ele saiu. Porque se o certo seria ele seguir para a próxima linha. Só que se a gente for ver, a gente passou a nossa linha. Então ele imprimiu o nosso Hello World, beleza? Agora vamos voltar aqui para a nossa janela de debug e vamos passar para a próxima linha, ó, Step Inf. E olha só, quando ele passou essa linha, ele declarou uma variável aqui, ó. Beleza? Então, a gente tem acesso a ela aqui, para a gente poder estar utilizando quando a gente for fazer debugs. A gente pode, inclusive, vir aqui, ó, editar os valores dela, set value. E a gente pode vir aqui, ó, vamos colocar dois pontos. E quando a gente der um enter, ele troca o valor. Perceba, em nenhum momento a gente veio aqui, declarou ela aqui, mas a gente setou aqui. Isso aqui a gente consegue fazer para poder testar os nossos códigos. São ferramentas úteis. A gente também pode vir aqui, ó, no nosso evaluation aqui, ó, evaluation express. Você clica aqui e você tem acesso a uma janela aqui para você poder rodar seus códigos. Ó, a gente pode, por exemplo, copiar isso aqui e rodar. A gente pode vir aqui, melhor, não vamos rodar, não vamos tentar acessar o nosso argumento, porque se ele rodar, ele vai colocar coisa lá no terminal e acho que eu não quero isso, beleza? A gente pode dar um evaluate na nossa variável e a gente tem aqui acesso ao valor da posição 0 do nosso args, que é o Java. É outra forma que a gente pode executar códigos aqui também para poder fazer testes, enfim. Agora, vamos voltar para a nossa execução. Se a gente der aqui para ele prosseguir, vamos lá, Step Info, não, Step Out. Step Out, acabei liberando aqui e ele rodou até o fim o nosso código. Beleza? Isso aqui já foi só para a gente ter uma demonstração aí de possibilidades que a gente tem trabalhando com a nossa IDE. Vale a pena você estar explorando a sua IDE, entender os recursos que você tem à sua disposição, mas sempre importante você não ficar preso à sua IDE. Você não se acomodar com os seus recursos e só estar acostumado a trabalhar com eles. É legal você ter o conhecimento e também saber como lidar quando você se vê numa situação sem IDE. Então, porque dessa forma você consegue aproveitar melhor dos dois mundos. Você tem que fazer uma automação, você já vai saber os seus códigos. Você pega lá, você pega todos os códigos que você precisa para você rodar, todos os comandos que você precisa para rodar o seu código, você coloca lá na sua automação, por exemplo. Você precisa só rodar e testar seu código. Aí já não vai valer para você rodar linha de comando, vai ser bem trabalhoso. Você pega a sua ideia para você estar trabalhando com ela. Bom, pessoal, de demonstração que eu tinha para vocês aí em relação ao IntelliJ é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. A gente ainda vai se aprofundar mais ainda sobre algumas coisas do Java. Não se preocupe, aqui é só o começo, mas a gente vai começar a ter mais entendimento das coisas, vamos explorar mais. Nosso objetivo é destrinchar aí o Java, mas vamos com calma, né? A gente tem que ir com calma, porque tudo de uma vez também não dá. Bom, pessoal, é isso aí. Continua com a gente, conta com a gente se precisar de algum suporte e tamo junto. Até a próxima. Valeu! Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula.
Agora eu vou estar demonstrando para vocês como que a gente pode estar criando um projeto no Visual Studio Code. A gente vai estar, quer dizer, já mostrei, né? Agora a gente vai explorar um pouquinho mais os recursos da nossa IDE. A ideia de vocês provavelmente não vai ter algumas coisas que tem aqui, ó, esses 3 últimos itens, porque são de plugins que eu coloquei, mas a gente não vai precisar, só para vocês não se preocuparem aí de estar com uma versão diferente do Visual Studio Code. No caso, eu abri ele aqui sem nenhum folder aberto. Se a gente apertar, no caso, Ctrl Shift P para vocês, aqui para mim é Command Shift P, ele vai liberar aqui uma janela onde tem algumas opções. É que aqui para mim eu tenho algumas outras opções aqui de outros tipos de projetos, como por exemplo .NET, mas você pode ter algumas opções de acordo com os plugins que vocês utilizam. Dentre elas, a gente encontra essa aqui, ó, Java. Ou a gente pode vir aqui e digitar Java, ó. E ele vai achar todas as opções de Java pra gente, ó. Create Java Project. A gente vem aqui, ó, temos as opções Maven, Gradle, Spring Boot, mas nós não queremos com nenhuma ferramenta de build. Então, ó, No Build Tools. Ele agora vai pedir pra gente selecionar um folder. Eu vou pegar aqui no meu projeto, vou dar um Select the Project Location, quero jogar ela aqui. Vamos chamar ela de, deixa eu falar de Hello, é o nome que ele tá pedindo ali em cima. E tá criado. E vamos aqui abrir um novo terminal. Acho que minhas configurações aqui eu vou ter que dar uma mexida nelas. Vamos ver aqui nossos settings. Terminal 7, isso aqui. E vamos mexer na nossa fonte, ó. 18. Terminal também a gente tem alguma coisa, algum lugar aqui de fonte. Vamos ver. Talvez eu tenha rodado demais, vamos devagar então, né? Assim, ser precoce. Cadê? Deve estar aqui para baixo, olha só. A gente acha aqui, ó. Terminal fonte, vamos colocar 18. E está devidamente configurado aqui. Agora a gente está pronto para trabalhar. E aqui, ó, a gente tem praticamente a mesma estrutura do IntelliJ. Aqui ele só gerou um README pra gente, que eu já tinha mostrado para vocês, é um arquivo de Markdown que ele gera essas formatações aqui. É legal para você ter uma mini documentação do seu projeto. Aqui a gente tem o nosso SRC, que ele até gerou um app Java pra gente, prontinho. Aqui a gente tem a nossa pasta bin, que ele já até compilou pra gente, ó. Aqui ele não abre, já não tem naquele IntelliJ que você consegue acessar os bytecodes. Se bem que vamos ver se a gente decompilar isso. Ele decompilou pra gente, olha aí. Decompilou, aqui a pasta que ele usa de output para ele. A lib seria aquele caso que você está colocando as libs do seu projeto. A gente tem uma janelinha aqui embaixo de Java Project que você tem uma outra perspectiva de visão. A gente está com Java 17 aqui, né? Será que a gente consegue trocar? É porque o Java principal meu é o Java 17. Não vai ter problema, só para demonstrar na aula, mas só para vocês verem que a gente tem acesso às coisas daqui, ó. No caso, a gente pode mexer por aqui no nosso projeto. Enfim, vamos lá. A gente tem aqui o nosso Hello World que a gente viu. Se a gente vir aqui e der o run, ó, ele até habilita aqui pra gente aqui em cima, ó, run, ele vai rodar o nosso programa, Hello World. A gente pode fazer a mesma coisa aqui pelo terminal, dando Java aqui, Java, não vou fazer porque a gente já fez e não muda muita coisa de um pro outro, só mudei a nossa visão do terminal. O que eu quero mostrar pra vocês aqui mais agora é o nosso debug e nossos arguments, que vão funcionar um pouquinho diferente como a gente passa no IntelliJ. Então vamos fazer nosso teste aqui, ó, system.out.println, a gente coloca aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, configurando a JDK na versão. A gente vai receber aqui, ó, nosso args na posição 0. A gente, coloquei 2 pontos, aqui é mais. Não se preocupe com isso aqui, que ele virou automaticamente, mas a gente pode tirar que vai funcionar. Isso aqui é assunto de outro curso, que é referente a exceções. Vale a pena aí dar uma conferida. Então, só tirar para não confundir. Agora eu vou colocar aqui, ó, para pegar o argument 1. E agora vamos escrever aqui, ó, programando em, beleza. O VS Code, ele tem aqui essa pasta VS Code settings.json. Não é essa pasta aqui não, a gente tem que fazer o seguinte, essa pasta aqui é outra configuração dele. Mas a gente pode vir aqui, ó, nessa aba aqui, ó, que a gente tem run debug, a gente tem que fazer isso aqui, ó, create launch JSON file, que é um arquivo de configuração para a gente estar trabalhando com Java, beleza? Aí pra gente poder passar argumentos aqui para o nosso código, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar aqui uma seção, dar uma vírgula aqui, ó, e a gente vai criar uma seção chamada args. E nesse args, vamos passar os argumentos aqui de acordo com o que a gente definiu, ó. Vamos colocar 21, vamos colocar o Java. Agora, a gente tem agora um arquivo devidamente configurado. A gente pode vir aqui na nossa janela, ó. A gente configurou o nosso launch, a gente vai pegar o nosso current file, que gerou 2, a gente vai ver o current file e app. Que, ó, cada uma dessas chaves aqui é uma configuração de running do nosso projeto. Aqui ele tem um project name, por exemplo, ó. A gente pode ter quantas configurações dessas a gente quiser. Como a gente configurou isso aqui, ó, vamos utilizar current file. E se a gente vier aqui e der um run nela, ó, ele vai rodar. E tá aqui, ó, Hello World configurando a JDK na versão 21, programando em Java. Beleza? A gente configurou aqui certinho o nosso running. E essa configuração aqui que ele fez, que a gente gerou, é justamente para a gente poder trabalhar com debugging no nosso projeto. Então, por isso que eu já me antecipei aqui para a gente poder trabalhar com debug. Então, vamos ver o nosso debug do Java no VS Code, como que ele funciona. Ele interrompeu da mesma forma que a gente viu lá
no IntelliJ. Aqui a gente consegue até visualizar aqui os comandos que ele rodou. Olha só, ele deu aqui um CD para entrar nessa pasta. Aqui ele tá pedindo tá acessando alguns environments aqui, ó, que é quando a gente tem ponto e vírgula, são os comandos sendo separados. E olha só, ele roda aqui, e aqui, ó, rodou aqui o nosso comando, tem algumas configurações aqui desse parent lib, referente aqui a debug, isso aqui é a configuração de debug, aqui a porta onde ele está estudando o nosso debug, aqui são os argumentos que ele passou, porque ele entendeu que a gente passou argumentos aqui no nosso args, e aqui a gente tem acesso às nossas variáveis, olha só, o args, por exemplo, a gente tem acesso, a gente pode inspecionar, se a gente quiser, quando a gente clica aqui no watchdown args, a gente dá, por exemplo, linha 0, a gente acessa o 21, a gente pode, vamos ver aqui, olha só, será que a gente consegue mexer em alguma coisa, olha só, aqui em cima, como nossos environments então pegaram uma outra versão do Java, a gente pode vir aqui e corrigir, de colocar o 17, ó. E aí mudou pra gente aqui. E se a gente rodar usando o VS Code, ó, eu vou até vir aqui, ó, step info, vou colocar um segundo breakpoint aqui, ó. Vamos entrar no nosso código, acho que por aqui a gente consegue entrar no nosso system.out.println, ó. A gente entrou, eu cliquei aqui ó, no nosso step info, que ele já tem até o tratado diferente, aqui é F11. Se a gente der aqui um step out, um shift F11 ele vai pular fora, beleza. Aqui a gente tem para poder pegar e liberar o nosso código. Se a gente clicar nesse continue, ele vai liberar todos os breakpoints e continuar. Mas uma coisa que eu quero mostrar, que até esqueci de mostrar no IntelliJ, dá para você fazer isso lá também, é você fazer configurações dos seus breakpoints. Olha só, eu dei o equivalente ao botão direito, coloca aqui, ó, edit breakpoint. A gente pode colocar uma expression aqui, ó. Vamos colocar que a nossa expression tem que ser o seguinte, ó, args na posição 0, ponto, equals, isso aqui é para a gente fazer comparação com o string, a gente vai colocar 21. O que é isso aqui que eu estou fazendo? Eu estou criando uma condição para ele parar no nosso breakpoint. Se essa condição não for respeitada, ele não para. Tanto é, acho que se eu der continue por aqui, ó, viu? Ele não parou. E ele imprimiu 17. Agora, vamos tirar esse breakpoint, vamos dar debug de novo? Ele parou. Agora ele pegou 21. A gente pode dar o continue. A gente pode vir aqui testar de novo, ó, dar um edit breakpoint. Podemos colocar aqui o 17. Colocamos o 17, vamos mudar no nosso... E vamos deixar desse jeito e a gente vai ver que ele não vai parar. A gente pode criar breakpoints condicionais. Podemos também fazer... Dá pra gente fazer algumas outras coisas, ó. Tem baseado em expressions, a gente colocar nossas condições, a gente pode basear de acordo com o contador. Por exemplo, isso aqui vai ser útil quando a gente vê aí, é assunto de outro curso, mas quando você trabalha com laços, algum código que você passa mais de uma vez por ele, confere lá no nosso curso também, onde a gente vê sobre esse assunto, estrutura de repetição. E você pode configurar, depois ele passar 5 vezes aqui, eu quero que ele pare. Então, antes de 5 vezes ele não vai parar. No IntelliJ você consegue fazer a mesma coisa clicando no breakpoint aqui, ou remover o nosso breakpoint. Era só para eu estar demonstrando isso. E aqui a gente tem a mesma estrutura nossa, do projeto. E é isso, pessoal. Acredito que a gente viu aqui tudo que a gente precisava referente a configurações no VS Code. Espero que tenha sido útil para vocês, pessoal. E até a próxima aula. Valeu!